estamos ligados com o Brasil inteiro. Que lugar que nós estamos no Tunein hoje do Brasil inteiro? Geralmente a gente está em segundo lugar, depois do Padre, primeiro lugar. Entre todas as emissoras de rádio do país, a gente tem conseguido ficar em primeiro lugar, vencendo inclusive as rádios que são rádios que tocam música, né? Que são rádios extremamente populares. Nós estamos em segundo lugar, porque o Padre está em 2 emissoras de rádio. E eu vou começar a rezar o Pai Nosso todo dia aqui para ver se eu derrubo esse padre. Aliás, nós começamos a derrubar o padre quando a gente entrevistou o padre aqui. Se você não pode com os seus inimigos, una-se a eles. Comigo não é assim, não. Eu adoro ter inimigo e parto pro pau com os inimigos. É a mesma coisa com o Andrés, né, Andrés? Ou é diferente com você? Você tem medo de inimigo, Andrés? Bom dia. É um prazer falar contigo aí. Parabéns pelo programa. Sempre que posso eu ouço. O inimigo a gente fica longe, porque não dá para se unir a inimigo, não. Mas tem que saber quem é, né? Não é questão de ficar longe, você tem que manter alguns perto para você saber quem é. E tem muitos perto. Infelizmente, o que mais tem ultimamente. Então, vamos começar pelo começo, Andrés, como diria um amigo meu lá do interior. Que história é essa que estão te roubando computador e tal? É por causa da eleição do Corinthians, você acha? Achar a gente acha, né? Mas é difícil, porque invadiram o escritório aqui, bem profissional, puseram como se fosse da energia elétrica, subiram no poste, cortaram a luz, cortaram as câmeras, cortaram tudo e só levaram os computadores. Não levaram impressora, não levaram televisão, não levaram nada. Então é uma coisa que você vê que é direcionada, mas muita gente ou pouca gente não acredita, mas eu estou limpo, não tenho nada a ver, pode levar quantas vezes quiser. É desagradável, mas infelizmente ninguém se machucou, não houve nada. Isso que é mais importante. Olha, eleição do Corinthians pode balizar o que vai ser o nível de eleição, por exemplo, a presidência da República do país, porque o Corinthians é uma nação. O Corinthians é gente pra caramba torcendo, como Palmeiras, como São Paulo, como Flamengo, mas o Corinthians é uma nação. Dizem até que a segunda maior torcida do Brasil, há controvérsias. O Flamengo deve ter 6, 7 pessoas a mais, Tatiana. Então, mas é uma nação. Então, a gente pode projetar o que acontece na eleição do Corinthians para a eleição presidencial. Você vai ver que o couro vai comer na eleição presidencial. O Andrés, você teve na política. O que é mais sujo, a política ou o futebol? Eu não vou dizer se é mais sujo, mas é mais decepcionante a política nacional. É muito mais decepcionante que a política do Corinthians. O que significa voltar a ser presidente do Corinthians para você? O que acontece, quando nós montamos o grupo em 2006 para tentar ser presidente do clube, tentar mudar o que a gente achava que estava errado e viemos ter sucesso, depois com os anos passando, infelizmente, muita gente do grupo se acha no direito de ser candidato também, muita gente quer ter cargo, e infelizmente no grupo só tem 11 cargos. E tinha uma descendência do grupo querendo, se fez para sair candidato, que é legítimo. E se eu não fosse candidato, eu não pensava em voltar a ser candidato mais do Corinthians, não queria mais, mas o grupo se reuniu várias vezes e exigiram que eu fosse, porque senão ia dividir muito mais, porque se não fosse eu candidato, talvez o meu grupo saísse 3, 4 candidatos, ia ser pior ainda. Então eu vou tentar voltar, tentar acertar o que tem que acertar, o que eu acho no Corinthians, e tentar apaziguar politicamente o clube. Olha, o Andrés, o cara pode te acusar do que for, inclusive eu vou fazer umas perguntas mais sérias para você daqui a pouquinho, você sabe que eu vou fazer mesmo, que é uma oportunidade para você falar. Mais bonito é fazer pessoalmente e não insinuar. Claro. Não, eu faço pessoalmente mesmo, você me conhece. Eu conheço você bem, você faz na cara. Então, e você também fala a mesma coisa, mas o detalhe é o seguinte, você se sente traído por gente que você ajudou pra caramba? Porque eu nunca vi você trair ninguém. Você pode ter um monte de defeitos, mas eu nunca vi você trair absolutamente ninguém. Nunca vi, estou falando sério. Nunca vi. Eu não conheço de alguém que diga assim, o Andrés não é um bom cara, mas ele nunca traiu ninguém. Eu nunca vi o Andrés trair alguém. Você se sente traído ou não? Não traído, mas decepcionado. Eu acho que é legítimo, as pessoas, cada um tem o direito de fazer aquilo que quer. Eu acho que muitos que saíram, não é o tempo deles ainda, são novos de clube. Eu acho que tinha que ter mais experiência, participar mais da diretoria para ter mais cancha para poder ser candidato ou poder ter um cargo maior no clube. Mas eu não me sinto traído, me sinto decepcionado. Agora, como você diz, eu aprendi no berço da minha família, que é imigrante, espanhóis, e meu pai sempre falou, você pode não ter crédito, mas você tendo amigos, você tem a tua vida pela frente.
E eu prezo muitos amigos. Me decepciono, como eu também posso ter decepcionado alguém, mas uma coisa que eu não tenho, e você sabe muito bem disso, é ser hipócrita. O que eu tiver que falar, eu falo na cara. Se eu tiver errado, peço desculpas depois, mas infelizmente eu procuro não... Posso não ajudar ninguém, mas não prejudico. Apesar de todos os pesares, não é? O Corinthians conseguiu o título de campeão. Você continuou ajudando o Corinthians, mesmo teoricamente afastado do Corinthians, Andrés? Você tem participação também nessa conquista? Eu, desde 2015, eu só participo se o presidente me ligar e pedir minha opinião ou minha ajuda, ou eu sentir alguma coisa. Eu não participo de nada, a não ser no conselho do clube. Agora, é óbvio, por ser pessoas do meu grupo, por ser pessoas que eram meu vice-presidente, era meu diretor de futebol, quando ele precisa, ou quando ele tem uma dúvida, ele me liga, mas eu não participo de nada, os méritos é todo, dos bons é dele e do ruim é dele também. Você chegou a se afastar um pouco do Corinthians para preservar a própria identidade, o amor que você tem pelo Corinthians, que é uma coisa indubitável? Eu me afastei desde 2014 bastante do dia a dia do clube, até por causa disso, porque meu nome é um nome muito forte no Corinthians e, infelizmente, se cair um urubu no Parque São Jorge, a culpa era do Andrés. Se manda um funcionário embora, é o Andrés que mandou. Se contrata um treinador ou um funcionário, é o Andrés que mandou. E não é verdade. As pessoas não acreditam, mas eu volto a repetir. Só ajudo se me pede opinião e participo do conselho. O momento mais feliz da sua vida no Corinthians, qual foi, Andrés? Quando eu saí de presidente, quando foi campeão da Libertadores e, se Deus quiser, agora quando eu voltar. Claro que quando você trouxe o Ronaldo também. Evidente que quando você trouxe o Ronaldo também, e muita gente achava que o Ronaldo tinha acabado para o futebol, você foi lá e peitou o Ronaldo muito acima do peso, e o Ronaldo se tornou um dos maiores ídolos de todos os tempos do Corinthians, porque você foi lá e bancou. Eu me lembro disso perfeitamente, como se fosse hoje. Eu lembro até. Você foi os primeiros a dar. O Neto deu a notícia no programa que a gente apresentava juntos. E até eu tinha um programa com você no mesmo dia. Ninguém do teu programa acreditasse que eu ia, mas como eu já tinha prometido, eu fui. Verdade. E ali o Corinthians teve uma mudança muito grande, com o Ronaldo sendo recuperado para o futebol, e só times como o Corinthians, talvez, um clube como o Corinthians podia recuperar o Ronaldo, mas ele deu muito também em troca para o Corinthians. O Ronaldo pode falar, desculpe. O Ronaldo não precisava do Corinthians fora do Brasil para nada. Como o Corinthians não precisava do Ronaldo no Brasil para nada. Mas o Corinthians precisava do Ronaldo para fora bastante, e o Ronaldo precisava do Corinthians para dentro do Brasil bastante. Foi uma junção, um casamento perfeito com o Corinthians, e desde que ele parou de jogar, ele ajuda, assim que liguem para ele, que precisa de alguma coisa, ele está sempre disponível, sempre ajudando o Corinthians. Se tornou um empresário de sucesso, inclusive, respeitado que é no mundo inteiro, não é à toa pelo futebol que jogou, e por ser um cara de muito caráter. Eu gosto do Ronaldo, apesar de ter tido algumas diferenças com ele, isso sempre acontece, pessoas de personalidade batem de frente, mas eu gosto muito do Ronaldo e sou, como todo mundo, fã pra caramba do Ronaldo. O Ronaldo faria parte da sua diretoria se você for eleito, Andrés? Estão pondo que ele vai fazer parte da diretoria, é impossível, ele tem os compromissos dele internacional, ele nem pode ser diretor do clube. Agora, ele vai estar muito mais próximo, porque eu quero que ele esteja muito mais próximo para ajudar no Corinthians naquilo que o Corinthians precisar. Simplesmente, estão falando que ele vai ser gerente de futebol, vai ser... Isso as pessoas falam, mas ele vai estar, como hoje ele está disponível ao Corinthians, comigo ele vai estar muito mais próximo. Você teve muita oportunidade para ganhar dinheiro ilícito e corrupto, sendo presidente ou diretor do Corinthians? Já te ofereceram muita oportunidade que você falou assim, eu não quero. Não, isso aconteceu? Me oferecer, ninguém teve coragem de oferecer. Mas oportunidade, infelizmente, quando você envolve qualquer coisa aqui empresarial, e o clube não deixa de ser uma empresa, você tem oportunidade de fazer coisas erradas. Eu errei bastante, mas errei tentando acertar. As claras, os meus contratos foram todos vistos, todos aprovados, tudo visto. Eu de Corinthians não devo nada, ando de cabeça erguida, graças a Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação, e estou disponível para qualquer pessoa que quiser. O cara, quando entra em campo com a camisa do Corinthians, o Neto fala muito isso, é uma coisa absolutamente e absurdamente diferenciada. Ser presidente do Corinthians é a mesma coisa? E como é que você encara a torcida do Corinthians nos bons e maus momentos? Tudo que envolve paixão, Datena, é complicado, em todos os sentidos. Todo fanatismo faz mal.
E o futebol é a maior paixão desse país. Então, tem os momentos ruins, os momentos bons, as torcidas às vezes se excedem, milhões de pessoas, e tem gente boa e gente ruim, como tem em todo segmento. Infelizmente, alguns torcedores extrapolam, mas a maioria é do bem, a maioria apoia o clube, a maioria se sente no direito de cobrar o presidente quando está no momento ruim. Eu nunca escondi de ninguém, sempre fiz as claras. Quando eu ajudei o carnaval das torcidas organizadas do Corinthians, foi público, pus no site do Corinthians, falei, a renda do jogo tal vai ser dividido para as torcidas fazer o carnaval. Eu nunca fiz nada escondido. A torcida pode falar o que quiser de mim, mas sempre fui sincero e franco, e quando dá, dá, e quando não dá, não dá. Quando era para mandar o Tite embora, que o mundo queria que mandasse o Tite embora, eu não mandei o Tite embora, primeiro porque ele não tinha culpa, e segundo porque esse negócio de ficar mandando o treinador embora, além de custar muito caro, você não consegue fazer um planejamento, ter uma sequência de planejamento bom. Você continua tendo relacionamento com o Kia e Orambichan, ou deixou de ter? Não, o Kia, que foi um cara muito contestado no Brasil. A última vez que eu falei com ele, faz acho que 6, 7 meses, que era aniversário de um dos filhos dele, e eu liguei para dar os parabéns pro filho dele. Mas ele vem no Brasil, agora todo final do ano ele vem pro Brasil. Ele tem agora ele pode, né? Teve uma época que ele não podia. Você lembra uma julgado, festa né, que eu estava... Eu não vou dizer se ele é bom, se ele é ruim, não vou entrar nesse detalhe, cada um tem o seu pensamento. Mas ele ficou 7 anos sendo escrachado, depois e foi não teve nem julgamento, considerado absolvição sem julgamento. É isso aí. Mas o detalhe, você lembra uma vez que eu estraguei uma festa que você estava? Você lembra disso ou não? Não, eu cheguei num restaurante, viu, o Agostinho e amigos da Bandeirantes? Mas nem eu tive que falar com você, nem ele. Não, eu sei. Eu cheguei numa festa, acho que era batizado, não sei se o Andrés era padrinho do batizado do Kia. Não era padrinho, era convidado, era batizado do era batizado de um dos filhos do Kia. E o Kia, na época, não podia entrar no Brasil. Não, acho que ele não tinha... Podia? Bom, eu não sabia. Eu sei que eu cheguei no restaurante, não tinha ninguém em São Paulo, que era um restaurante que já não existe mais, era o Bar des Arts, que fechou, infelizmente era um bar maravilhoso, entendeu? Era do Giancarlo Bola, que morreu, era um grande amigo, um cara muito legal. E não tinha ninguém em São Paulo, tinha absolutamente, era um feriado. E eu cheguei no restaurante, não tinha ninguém. O garçom falou assim, Datenão, tá tendo uma festa do Kia ali dentro. Eu falei assim, o Kia acho que ele não pode entrar no Brasil. Na verdade, eu não sabia que o Andrés estava lá. Depois eu fiquei sabendo, mas eu não sabia que o Andrés estava lá. Eu falei, o Kia tá aí? Aí eu liguei para a Polícia Federal. Falei, como é que vocês deixam o cara entrar no país assim? Como é que o cara tá aqui dentro? Acho que ele não podia entrar não, Andrés. Eu sei que foi um furdúncio. Tanto é que ele deu uma coletiva para você no hotel, não lembra? Hein? Ele deu uma coletiva no hotel para toda a imprensa. Mas eu não participei, não. Não, uma bandeira estava presente. O Márcio Campos, mas a Polícia Federal foi lá. No jogo eu também falei. Foi. Mas a Polícia Federal foi lá, foi um furdúncio que eu vou contar agora para você. É por isso que tem muita gente que não gosta de mim. O Andrés, apesar dos pesares, continua tendo um bom relacionamento. Sabe por quê? Porque o Andrés é muito parecido comigo. Eu adoro o Andrés, eu gosto do Andrés. Mas isso eu falo mesmo e pronto, acabou. Quem quiser gostar, goste. Quem não quiser gostar, não goste. Primeiro que eu acho que ele é um baita corintiano, ele é um cara que sempre foi um cara leal, sempre foi um cara leal com os amigos e ferrenho com os inimigos, que é espanhol. Espanhol é um beijo santo ou quebra o santo, velho. Quando você falou que ia entrar na política, que eu te falei, não faça isso, não faça a mesma besteira que mesmo. Eu fiz. Foi, me falou e me ajudou a tomar uma posição. Andrés, muita gente diz que o estádio do Corinthians, que me parece está ainda sob investigação da Lava Jato, eu não sei se você está ou não. Eu não sei se você está ou não, ou se o estádio do Corinthians, dos 12 estádios da Copa do Mundo, o do Corinthians era um deles, sob suspeição, porque o Odebrecht, essa companhia, que é uma grande companhia, mas dirigida por ladrões durante muito tempo, por gente corrupta durante muito tempo, obviamente está com o cara preso lá na cadeia, aquele Marcelo Odebrecht, daí por diante. Mas o que tem hoje de concreto a respeito dessas investigações, ou pessoais, ou a respeito de você, ou a respeito do estádio? Dizem que o Lula ajudou pra caramba a construir o estádio do Corinthians, de forma até ilícita. Não, o Lula deu presente. Então, mas ele deu de presente, mas ganhou algum também ou não? Muita gente acha que ele deu de presente e levou algum, não levou nenhum. Datena, eu falo e repito, todas as obras que a Odebrecht fez nesse país estão sendo investigadas, até por tudo que aconteceu nos últimos 2, 3 anos. E o estádio do Corinthians não é diferente, tem o tal da Fair Play, que estão investigando todos os estádios, todas as arenas da Copa do Mundo. E o Corinthians não está fora disso. Agora, o Corinthians não tem corrupção, não tem nada. Pode ter sido caro, barato, pode ter exagerado no
nos acabamentos, não exagerado, cada um pode falar o que quiser. Agora, não tem corrupção. E se tiver alguma coisa errada, o Corinthians é vítima. O Corinthians não participou. Quem comprava, quem decidia, quem fazia tudo na obra era o Odebrecht, lógico, o Corinthians acompanhava isso. Eu, pessoalmente, acompanhei a grande maioria e nunca houve nada. E isso, cada dia que passa, está se provando mais. E a prova que você não tem nada a ver com isso, até o andar das investigações, é que você está solto. E tem muita gente na cadeia, inclusive o dono da Odebrecht. Eu não tenho nem inquérito. Então, o mais importante. Nunca tive e não estou em Agora, Lava Jato nenhuma. Eu tenho Andrés... 3 processos no STF, 3 processos que são, tenho 6. 3 é do Corinthians, que era negócio de imposto que não se pagou há muito tempo atrás, que já está resolvido, está se pagando, está tudo certo, está tudo arquivado. E tenho 3, que um é eleitoral, que também já está tudo certo, que foi um erro do partido, que deixou um bem meu fora da declaração, que depois já consertou e também vai ser arquivado. E tenho 2 que eu era sócio de um primo meu, há muitos anos atrás. Ele teve problema que ele está brigando na justiça, negócio de imposto que deve ou não deve, e me puseram junto. Eu não tenho nenhum processo de Lava Jato, não tenho nada, apesar das pessoas insinuarem isso, mas eu não tenho. Tanto é que os meus processos não estão nenhum com o Fachin, que é o direto da Lava Jato. Eu tenho processo do ministro Luiz Fux e com o Celso de Mello. O Andrés, o estádio do Corinthians era um sonho que o corintiano sempre teve. Hoje ele paga caro por esse sonho, porque o Corinthians está pagando e está metendo uma grana no estádio até hoje. Você se arrepende em algum momento de ter ajudado a dar essa casa ao torcedor corintiano ou não? A única coisa que eu me arrependo é de ter permitido ter feito para a Copa do Mundo. Porque, além de ter encarecido muito, a prefeitura não cumpriu com aquilo que estava pré-determinado. Que era o overlay, que era o CID, que era um monte de coisas que encareceu em mais de 200 milhões. O Corinthians abriu mão disso por causa de Copa do Mundo. Então eu me arrependo disso. Do estádio eu não me arrependo de nada. O estádio no futuro próximo será o maior bem do Corinthians. Agora, tudo foi aprovado no Conselho, no CORE, tudo passou pelo clube. E todo mundo sabia que a receita da Arena, até se pagar, ia tudo para se pagar. O Corinthians não está pondo um tostão na Arena. O Corinthians participa o que arrecadava no Pacaembu, que era 9, 10 milhões por ano, o Corinthians não está arrecadando isso. É que hoje você vê a renda lá, 100 milhões por ano, 150 milhões por ano, é óbvio que ajudaria muito o clube. Mas esse dinheiro todo mundo sabia e aprovou no Conselho que isso era para pagar a Arena. Tem como reverter isso como o name right, que há muito tempo o Corinthians está tentando vender, tem como reverter esse processo, pagar essa conta que é muito alta e de repente investir no futebol e montar bom time? Bom, tem, né? Porque o Corinthians não tinha um time tão brilhante nesse campeonato, mas tinha um time humilde, tem um técnico humilde como o Carille e quer queira, quer não, a Arena Corinthians tem ajudou. 82% de aproveitamento tecnicamente na Arena. Então, ajudou muito a ganhar o campeonato, é o que eu ia dizer. Mas tem como equacionar isso? Vai equacionar. Pagar essa conta? Como é que você faria, já que é candidato? Como é que você faria? O que você fará para diminuir essa conta e, ao mesmo tempo, montar time competitivo para disputar quaisquer competições em nível de ganhar o campeonato? O presidente do Corinthians já está negociando. Assim que se eu vier assumir, ou quem vier assumir, vai sentar novamente com a Caixa, com a Odebrecht, com todo mundo, para equacionar a melhor maneira para todo mundo. Nós temos 480 milhões de CID que tem que abater nessa conta, que tem aí 7 anos que tem validade do CID ainda. Como foi questionado na Justiça o CID, então está tendo esse imbróglio. Mas lá no Itaquera fizeram shopping, fizeram empresas, fizeram um monte de coisa que cederam o CID e ninguém questiona nada. Mas como é o Corinthians foi questionado. Então tudo isso aí nós temos que sentar na mesa e espero que o mais rápido possível se encontre. Agora o Corinthians tem as suas dificuldades, como sempre teve historicamente, mas sempre pagou todo mundo. E o estádio não vai ser diferente. O Andrés, a torcida do Corinthians é uma torcida muito apaixonada, né? Em todas as formas, como a maioria das torcidas que a gente tem no Brasil. O que se contesta muito é em relação à parte de torcida organizada com infiltração de crime organizado em algumas torcidas. Esse é um problema que o Estado tem que resolver. Esse é um problema policial, um problema que tem que ser resolvido. Mas, de uma certa forma, dizem até que dirigentes usam essa parte podre de quaisquer torcidas que tem. Inclusive, o Moacir, lá da Mancha, foi morto porque não quis que o crime organizado entrasse na torcida do Palmeiras e tal. Qual é o seu relacionamento com a torcida organizada de uma forma bem clara, assim? Respeitoso,
eu nunca dei benefício para a torcida, como dizem que o Corinthians dá. O que eu sempre fiz e foi público, quando eu ajudei em alguma coisa, o Corinthians ajudou em alguma coisa, foi público. Por exemplo, vai disputar uma final em Goiás. O Corinthians, a torcida vai levar 30 ônibus. O Corinthians pagava metade dos ônibus. Então, pagava dos 30, pagava 15. Era público, o conselho sabia, todo mundo sabia. O Corinthians nunca deu ingresso de graça, o Corinthians não dá ingresso de graça e faz agora. É reflexo da sociedade, da Atena. A torcida organizada, por exemplo, a Gaviões, que é a maior, tem 100 mil sócios, tem bandido, tem assassino, tem traficante, tem PCC, tem homossexual, tem advogado, tem médico, tem de tudo. A grande maioria é gente do bem. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo num momento no país, de uns anos para cá e infelizmente nos próximos anos, de uma dificuldade muito grande na criminalidade. E as torcidas não são isentas disso, mas a maioria são gente do bem. Senão não existiria até hoje. Mas ser candidato a presidente do Corinthians não é fácil. Não Tanto é fácil. Que esses dois problemas que você enfrentou agora aí, isso é coisa de bandido, não é coisa de gente de bem. Né? Você está preparado para enfrentar essa gente em todos os sentidos, Andrés? Apenas foi o que eu te falei, como eu não faço mal a ninguém e não devo nada, eu não tenho problema nenhum. Lógico que entristece, fico muito triste, principalmente daquelas pessoas que insinuam e não perguntam diretamente como você pergunta. Isso é o que mais magoa. A pessoa está do outro lado, você não está no ar, e ela fala, olha, dizem, ouvi dizer, minha fonte falou, e não pergunta. Você pergunta para mim, André, você roubou com o Estado do Corinthians? Eu vou te falar sim ou não. Você pode acreditar ou não acreditar, mas eu tenho o direito de falar como você tem o direito de perguntar. Agora, o que me magoa, o que eu fico triste, é as insinuações. Eu não devo nada, não tenho nada. Se eu devesse alguma coisa, Datena, eu não seria lucro de ser candidato novamente no Corinthians. Isso eu já ia colocar, né? Porque uma alta autoridade um dia disse para mim o seguinte, falou assim, cara, você vai sair candidato, os caras vão na barriga da sua mãe ver o que você fez lá, vão descobrir coisa que você nem lembra mais e tal. Eu falei assim, não, mas eu sou candidato porque eu não devo nada a ninguém. Depois eu saí porque gente como você, que já estava na política, me aconselhou, falou assim, olha, inclusive o dono da televisão, o Johnny Saad, chegou para mim e falou assim, tá bom, vamos admitir que você vai ganhar a Prefeitura de São Paulo. Você vai fazer o quê? Não tem verba, tá? A situação é difícil. O que você vai fazer lá? E outras pessoas disseram o seguinte, olha, cuidado, porque os caras vão inventar coisa a seu respeito. O governador Geraldo Alckmin falou isso para mim também, olha, vão dizer coisa a seu respeito e tal. Você me falou, olha, não entra porque a coisa é suja pra caramba. Você foi bem mais claro. Quando eu comecei a perceber que a coisa era pior do que eu imaginava, eu caí fora. Você tem razão. Se você tivesse rabo claro, você não sairia candidato a presidente. Isso é uma coisa óbvia, né? Porque os caras vão bater pra caramba. Vou até dizer o que não é, né? O que eu digo da política, o que eu aprendi agora em 3 anos, e estou decepcionado, é que você, como prefeito, como governador, como presidente, é o que menos manda da Atena. Quem manda é o Congresso Nacional, é a Câmara Legislativa do Estado, é a Câmara de Vereadores do Estado. E você faz coisas que depois depende deles falarem sim ou não. E não é deles, vamos supor, na Câmara Federal, não é os 513. É 10, 12 pessoas que decidem tudo. Então eu acordo 8 horas da manhã, vou para as reuniões, vou para as comissões, eu não falto em nada. Até meia-noite, 1 hora da manhã, vou para casa, chego em casa, tomo um banho e falo, o que eu fiz hoje? Nada. É reunião, para outra reunião, para outra reunião, para outra reunião. Mas, infelizmente, nós temos que ter consciência que tudo de bom ou de ruim passa pela política. E o país, para ser um país melhor, depende da política. O que nós temos que fazer é saber votar bem, saber escolher bem os candidatos, para nós termos os mínimos problemas possíveis lá na frente. Olha, toda eleição é difícil, ninguém pode falar que ganhou uma eleição, mesmo porque o jogo é jogado e o lambari é pescado, não é? Mas pelo seu passado, pela sua história dentro do Corinthians, pelo que você representa para a torcida do Corinthians, pelas conquistas que você teve do Corinthians, você acha que tem muita, mas muita chance de ser eleito presidente do Corinthians? É que eu sou seu amigo, fica difícil até dizer que eu votaria em você. Mas por toda essa história que você tem no Corinthians, você acha que essa é uma eleição que você entra com grande possibilidade de ganhar, Andrés? Não, lógico que eu sou um forte candidato agora. Como você disse, eleição é eleição. E eu estou afastado do clube, da política do clube, por causa da política que eu entrei e por causa para me afastar, para não ficar achando que eu que mandava, me afastei um pouco, isso tem uma dificuldade. Agora, não é só o que eu fiz, é o que o grupo fez nos últimos 10 anos. Eu peguei o Corinthians faturando 60 milhões por ano e entreguei faturando 400.
O Corinthians não tinha CT, hoje tem CT. O Corinthians fez obra dentro do Parque São Jorge nos últimos 10 anos, com erros e acertos meu, do Mário Bob e do Roberto, que nunca foram feitos. Então o sócio do clube, o torcedor, sabe que foi feito nos últimos 10 anos. E não é que o Corinthians tem só 10 anos, o Corinthians tem 107 anos, mas nos últimos 10 anos deu um upgrade muito grande, não só internamente, como externamente para o mundo afora no futebol. O que você considera uma coisa que você fez e que não foi legal como presidente do Corinthians e que gostaria de ter oportunidade de fazer diferente agora? Eu acho que a melhor coisa que foi feita na minha administração é não ter reeleição para presidente do Corinthians. Então, cada 3 anos terá um novo presidente. E a melhor coisa que foi feita foi o CT do Corinthians, é mais importante até que o estádio. Estou dizendo isso tecnicamente e futebolisticamente falando. O Corinthians não tinha CT, era feito lá no Parque São Jorge, daquele jeito que vocês já conheciam, e hoje tem uma estrutura que poucos clubes no mundo têm, e isso ajuda muito. Lógico que o treinador é importante, que a diretoria é importante, que o jogador é importante, mas a estrutura técnica que o Corinthians dá hoje no seu CT para os atletas é raro no futebol mundial. E isso está ajudando não só a ter uma boa performance, mas ganhar campeonato. Não é o Corinthians, mas o futebol brasileiro, de uma forma geral, passa por muita dificuldade, isso é uma coisa óbvia, não é? Futebol agora, é um país, né? Não, o país então nem se fala, estou dizendo o futebol, mas o país então nem se fala, está pior que o Corinthians, que o Flamengo, todo mundo. Agora vem cá, aliás, o futebol é o reflexo do que acontece no país. Perfeito. Mas é possível, porque não adianta o cara falar assim, o cara para ser um bom administrador tem que deixar de ser torcedor, porque não dá. No caso do Andrés, não dá para ele deixar de ser torcedor do Corinthians. Eu já vi o Andrés assistindo um jogo de futebol, ele não assiste como presidente, como Cartola, que nem você vê os caras da Europa com aquele terninho, um do lado do outro. Eu imagino o Andrés do lado do presidente do Palmeiras, num jogo contra o Palmeiras, é capaz de quebrar o pau. É impossível. Então, é capaz de quebrar o pau. Então, a gente tem uma cultura diferente, não é? É difícil você deixar de ser presidente e torcedor ao mesmo tempo, não vai deixar nunca. É possível, Andrés, como torcedor do Corinthians, você eleito presidente do Corinthians, com essas dificuldades econômicas todas, você montar um baita de um timão ou trazer, por exemplo, um jogador para arrebentar a boca do balão, para fazer a torcida sentir orgulho do time que tem? Enfim, é possível isso ou não? É possível e será possível. Deixa eu explicar, Tatiana. O Corinthians, os clubes de futebol, não é banco. Apesar de ser comercial, ser uma empresa, mas não é banco. Então, não tem divisão de lucro, não tem participação de ninguém para pegar dinheiro, só se roubar. Então o Corinthians tem que, o Corinthians pode dever 500, 400, 1 bilhão, 2 bilhão. É pagar em dia, pagar tudo certinho. Esse é o principal do clube de futebol. E ganhar campeonato. O que você tem que fazer? Você tem que saber o cheque que você faz no futebol. O grande problema do time de futebol é que quando está ruim, contrata muito. E quando está bom, quer reforçar muito mais. E você faz um cheque no futebol de 20, de 30, 50 milhões, e isso lá na frente vem a conta. Tem clube hoje que estão gastando fortunas para contratar jogador, e que daqui 1, 2, 3 anos vão ter problema. Porque não dá para você ter 10, 12 jogadores ganhando 500, 600 mil reais por mês. Você pode ter 3, 4 jogadores ganhando 500, 600 mil reais por mês. E no Brasil não dá para ter 10, 15, ter uma seleção. Qual é a diferença? Qualquer time pequeno, qualquer time médio da Europa paga 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de euros por ano para o atleta. Isso reflete 500, 600 mil reais por mês livre de salário. E o Brasil não tem capacidade para isso, até porque $1 vale quase 4 ou 3,5 reais e €1 vale 4 reais. Então, só por isso já é dificilmente você competir. O Corinthians não precisa vender jogador, o Corinthians não quer vender jogador. Agora, é difícil de você falar para um atleta que recebeu uma oferta de um time europeu, de um time russo, de um time chinês, e você fala, o jogador não vai. E você conhece o jogador de futebol, começa a dorzinha no joelho, dor na coxa, dor no peito, dor na cabeça e não joga mais. Meu amigo Andrés, primeiro que eu não posso votar em você, que eu não sou conselheiro do Corinthians, gostaria de ser um dia, mas não sou. Não é conselheiro, é sócio. Mas não sou sócio também. Eu sou torcedor pra caramba do Corinthians, gosto muito do Corinthians, muito por causa do... torcedor, do futebol. Não, eu não vou ajudar nada, eu vou ficar na minha. Tem muita gente para ajudar o Corinthians, não precisa de mim o Corinthians, pô. O Corinthians tem bilhões e milhões. Agora, mas eu não voto lá, mas eu acho que você é um baita de um candidato, que você, acima de tudo, é um cara que gosta de fato do Corinthians
E você sabe, eu sou um cara muito emocional, não escondo as minhas emoções, não. Você sabe que eu gosto muito de você e que tenho você como um amigo. Tá bom, Andrés? Perfeito. E vamos marcar de ir lá no boteco tomar uma aí de novo, pô. Vamos, com o nosso grande Tunico, lá no Jardim de Nápoles. E esse vez, um beijo grande. Tá tudo bem com a bem família? recebido. Você vê. O Tunico acho que é o único palmeirense que você leva numa boa e vice-versa, porque o Tunico também é palmeirense demais mesmo. Sai briga de vez em quando lá. É maravilhoso. Andrés, você tenha boa sorte aí, boa saúde, prosperidade, que Deus te ajude, ok? Obrigado, amém. Desculpa não ter entrado no ar aí, não sei que o teu produtor aí, o Garrafa, queria falar comigo já há uns 2 meses, desculpa, mas não faz faltar a oportunidade de a gente falar novamente. Para amigo pode demorar até 6 meses, o prazo é de 6 meses, depois a gente já começa a brigar. Tchau, Obrigado, Andrés. Atena, um abraço, obrigado e parabéns. Abraço grande, tenha um bom dia.